Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos ver um pouquinho sobre o novo acordo ortográfico. Se você acessar a nossa plataforma, vocês verão que nós já temos outras aulas sobre o novo acordo ortográfico, falando um pouquinho sobre tonicidade, sobre as alterações e hoje vamos ver um pouquinho sobre a acentuação. Acentuação gráfica, algumas regras básicas da acentuação e também alguns exercícios. Vem comigo. Acentuação gráfica. O que é acentuação gráfica? Em todos os idiomas, as palavras têm uma acentuação que define qual é a sílaba tônica, sílaba mais forte, o ponto culminante da palavra, e as sílabas átonas, mais fracas, de pouca força no vocábulo. Nas línguas ocidentais, em especial, esses acentos podem aparecer de forma prosódica e ou gráfica. No caso de idiomas como o inglês e o alemão, não existe nenhum sinal que indique a sílaba tônica, ou seja, a ênfase é dada na expressão natural de um vocábulo com duas ou mais sílabas. Então, turma, o acento ele serve justamente para isso, para marcar a sílaba tônica, aquela sílaba que é mais forte na palavra. O que seria sílaba átona? Aquela que é pronunciada com menos força. Ela é pronunciada mais fraquinho. E como vocês puderam ver, em alguns idiomas não possui esse sinal gráfico, não possui essa acentuação. E como é que eles sabem, então, qual é a sílaba tônica? Isso acontece de forma muito natural, ao falante daquela língua, que tem com aquela língua como língua materna. Mas nós, quando vamos falar um outro idioma, ficamos em dúvida em relação à sílaba tônica dessa palavra. Por exemplo, para a gente, em português, a gente fala polícia. Já em espanhol, seria policia. Então, a sílaba tônica seria uma outra. Recai em uma outra sílaba. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Já nas línguas latinas, como português, espanhol, italiano e francês, boa parte das palavras tem indicações de qual é a sílaba tônica, por meio dos acentos abertos ou fechados. Além disso, sobretudo, em outros idiomas, os acentos gráficos podem ser utilizados para indicar como alguns fonemas são pronunciados. Por isso, a maneira como se utilizam os acentos gráficos diferencia de idioma para idioma. Podemos concluir que a acentuação gráfica, de forma geral, é a representação escrita por meio de sinais que distinguem as sílabas tônicas das sílabas átonas, ao mesmo tempo em que determinam características da pronúncia de cada fonema. Então, os acentos gráficos na língua portuguesa, eles têm essa função, mostrar quando o som é aberto, no caso dos acentos agudos, e quando o som ele é fechado, no caso do acento circunflexo, né? Nem todos os idiomas, como vocês viram, possuem acento, como é o caso da língua inglesa. Na língua inglesa, a gente não tem acento. Eles vão fazendo essa pronúncia de forma muito natural, porque a língua materna deles, então, eles já têm essa pronúncia de forma muito estruturada, de forma internalizada, então é bastante tranquilo. Confira quais são os acentos utilizados na língua portuguesa. Nós temos aí o acento agudo, o acento grave, o acento circunflexo e o tio. O acento agudo destaca uma sílaba tônica com vogal longa e aberta, ou seja, o som sai aberto, né? Um som mais longo, mais aberto. O acento grave indica a ocorrência de crase. Lembrando, turma, que quando o acento grave aparece, ele aparece apenas na escrita. Quando você usa esse acento, você não precisa falar quando você está lendo, fui à casa. Não, não precisa, tá certo? Ele apenas aparece na escrita, ele não precisa aparecer quando você está lendo. O acento circunflexo destaca uma sílaba tônica com som fechado, então, diferenciando aí, né, do acento agudo. O tio indica vogais nasalizadas, com os ditongos ão, ãos, ões e a forma isolada ã. Atenção, o trema, que ainda é utilizado em idiomas românicos, germânicos e espanhol, deixou de existir na língua portuguesa. Então, das alterações que nós tivemos com o novo acordo ortográfico é a extinção do trema. Embora eu sei que vocês não tinham muito o costume de usar o trema, porque algo que eu percebo muito é que as pessoas às vezes não têm a preocupação de usar os acentos de forma correta. É como se os acentos eles não tivessem uma grande importância, mas saibam que eles têm sim uma grande importância. Inclusive, isso é contabilizado dentro da redação do Enem.
Então, vamos criar o hábito aí de acentuar as palavras. Muitas vezes vocês sabem que aquela palavra, palavras simples como, por exemplo, lápis. Vocês sabem que a palavra lápis tem acento, mas por mania, por correria, por pressa, acabam não acentuando as palavras. Ou por, às vezes, achar que não é tão importante, mas os acentos gráficos, eles são bem importantes e eles vão contar aí quando vocês estiverem fazendo algo mais formal, né, fazendo provas, vestibulares, seletivos, ele conta sim como ponto quando você coloca, e se você não coloca, vai ter aí essa perda de ponto. Regras básicas de acentuação. Acentuação gráfica em palavras oxítonas. Lembrando que as oxítonas são as palavras onde a sílaba tônica é a última, né? A sílaba tônica pronunciada mais forte é a última. Nas palavras oxítonas e monossílabos tônicos, que também são oxítonos, nada mudou. Utilizam-se os acentos agudos e circunflexos sobre as vogais A, E e O, independente se estão no singular ou no plural. Tem terminações M, N ou ENS, independente disso, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos: avô, curió, giló, mantém, maringá, parabéns, você. Então, muita atenção. Palavras oxítonas e os monossílabos tônicos. O que são os monossílabos tônicos? Aqueles que possuem apenas uma sílaba e são pronunciados de forma mais forte, mais intensa. Porque nós temos também os monossílabos átonos, que eles são pronunciados mais fraquinho. Quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, na última palavra, você. É recorrente eu observar as pessoas colocando cedilha na palavra você. Na palavra você, temos apenas o acento circunflexo, nós não temos cedilha, porque o C e o Si não vai ter alteração nenhuma se eu colocar a cedilha no C. Quando eu coloco a cedilha no K, fica Sá. Quando eu coloco no Có, fica Só. Mas se eu coloco no C e no Si, não tem alteração nenhuma. Então, vamos deixar de colocar cedilha aí na palavra você, que eu vejo com muita recorrência esse erro ortográfico. Continuando aqui. No caso das vogais I e U, o acento agudo somente é empregado se estiverem sozinhas na sílaba, ou seja, se formarem hiatos. Lembra do conceito de hiato? Vogal, mas vogal em sílabas diferentes, né? Ditongo, a gente tem ali as duas juntinhas, hiato, eu tenho uma vogal em uma sílaba e a outra vogal na outra sílaba. Então, o hiato, né? Se estiver na sílaba ou se for em ato. Do contrário, não há acentuação. Então, alguns exemplos: Carandiru, Jaú, Coati, Tatu e Tatuí. São alguns exemplos, né, no caso, quando a gente só vai empregar se for hiato. Os ditongos abertos, ei, el, os, ou também no seu plural, também continuam acentuados, como é o caso de anéis, chapéu, girassóis e papéis. O que são ditongos, turma? Lembrando, é o encontro de duas vogais. Lembrando que, na verdade, não são vogais, né? É uma vogal e uma semivogal. O que é semivogal? Quando ela é pronunciada mais fraquinho. Eu posso ter os ditongos crescentes, né? Ele vai crescendo, ele sai da semivogal para a vogal. Ou posso ter os ditongos decrescentes, né? Quando ele sai da sílaba mais forte e vai para a sílaba mais fraca, tá certo? Abertos porque o som sai aberto, né? Sai um som livre, mais aberto. Acentuação gráfica em palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas sofreram algumas alterações de acentuação com a reforma ortográfica. Vamos conferi-las. Devem ser acentuadas todas as palavras paroxítonas cuja última sílaba tiver as seguintes terminações: L, N, R, X, I, U, PS, AN, ãos, e seus respectivos plurais, né? E como é que eu faço para eu gravar tudo isso, professora? Fica difícil para eu gravar tudo, né? Tem uma dica que eu dei, inclusive dei até em uma outra aula, que é a palavra rinlux. A palavra rinlux, R-I-N-L-U-X. Então, já pega boa parte, ó. R-I-N-L-U-X. Então, aí você vai precisar gravar apenas os ditongos e mais o PS. Então, já é uma boa dica, lembrando a palavra rinlux, R-I-N-L-U-X. Aí aqui alguns exemplos: álbum, amável, oásis, pneumotórax, pólen, tônus, imã e órfão, né? São alguns exemplos de palavras paroxítonas, onde a sílaba tônica é a penúltima. Regras básicas de acentuação. Palavras terminadas em ditongo oral, com ou sem o S no final: jockey, túneis, vácuo,
distúrbio e amônio. Observem que todas essas palavras aqui são ditongos. Por que são ditongos? Observem ali que quando a gente faz a separação silábica, eles permanecem juntos na mesma sílaba. Uma vogal e uma semivogal. Ou o contrário, a semivogal primeiro e depois a vogal. E observem também que eles são orais, eles não têm o som nasalizado, certo? O som nasalizado é aquele som que sai um pouco mais pelo nariz, aquele que sai livremente, é o ditongo oral. Não devem ser acentuadas as paroxítonas terminadas em ditongos abertos, não devem ser acentuadas. Alguns exemplos: apoia, arimateia, colmeia, geleia, ideia, jiboia e joia. Ideia já é uma palavra que você já tem aí internalizada, que já não tem mais o acento, porque, na verdade, acaba causando um pouco de confusão. Nós já estávamos acostumados a acentuar determinadas palavras e agora elas já não têm mais acento. E como é que eu vou saber? À medida que a gente vai adquirindo novos livros, novas leituras, a gente vai internalizando essas palavras que perderam os acentos ou que sofreram alterações, porque todas essas novas publicações, elas já saem com as regras do novo acordo ortográfico. As letras I e U tônicas também perderam acento em palavras paroxítonas, quando aparecem sozinhas depois do ditongo, ou quando a sílaba seguinte começar com NH ou com Z. Exemplos: bocaiúva, feiura, rainha, que não tinha acento mesmo antes, né? E palavras com vogal dupla perderam acento. Esses sim, vocês já estavam acostumados a acentuar voo, enjoo, magou, perdoou, abençoou. Essas palavras, quando vocês olharem a vogal dobrada, elas perderam o acento. Acentuação gráfica em palavras proparoxítonas. Aqui também não há novidade. Todas as palavras proparoxítonas continuam acentuadas. Das regras de acentuação, tenho certeza que essa é uma das mais fáceis que tem. Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, tá? Matemática, gramática, áspero, hermenêutico, esférico, pândego, dúvida. Então, vocês podem observar aí que o acento recai na antepenúltima, né? Então, observem que todas recebem um acento, é uma regra bem fácil, bem simples da gente memorizar e utilizar. Então, vamos ver aqui alguns exercícios. Vamos lá. Número 1. O verbo parar, quando conjugado na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo recebe acento agudo. Então, vamos lá. Eu paro, tu paras, ele para. E aí, será que ele recebe o acento agudo? Sim ou não? Essa afirmação está correta ou está errada? Vamos ver? Ela está incorreta. Por quê? Os acentos diferenciais das palavras homógrafas, ou seja, aquelas que possuem a mesma grafia, mas significam coisas diferentes, não são mais utilizados. Portanto, temos para verbo e para preposição. Aproveito para lembrar que as formas em e o também não são mais acentuadas, que foi aquele exemplo que nós vimos agora há pouco. Quando eu tenho a vogal dobrada, eu não utilizo mais o acento. Assim, temos lei, e não mais com o acento, e vou. O acento diferencial, turma, perdeu em algumas palavras. Por exemplo, a palavra pera, ela não tem mais o acento. Assim como a palavra pelo, né? O pelo do braço, o pelo do gato, ele não tem mais o acento. E como é que eu vou saber, então, já que não tem o acento para diferenciar o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é preposição? Eu vou saber pelo contexto, né? Pelo contexto, eu vou saber se eu estou falando do pelo, se é uma preposição, está apenas ali fazendo a ligação entre palavras, entre orações. Segue a mesma regra de acentuação gráfica as seguintes palavras. Turma, quando vocês olharem palavras, questões assim, vocês têm que ir tentando lembrar das regras de acentuação. As regras das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Então, vamos ver quais que seguem as mesmas regras. Vamos lá. Primeira opção, letra A, também saúde e econômica. E aí, será que seguiram a mesma regra? Estou vendo aqui palavras oxítonas. Estou vendo aqui proparoxítonas, estou vendo hiato, então não sei se seguiu a mesma regra. Climática, pública e bélgica. Letra C, áreas, sustentáveis, única. Letra D, amazônica, só, bônus. E letra E, ônus, até, inglês. Conseguiram identificar
Qual é a opção que segue a mesma regra de acentuação? Vamos lá para a resposta. A resposta é a letra B, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Olha só, climática, pública e bélgica. Então, todas são acentuadas. Vamos para a próxima. Assinale a alternativa em que todos os vocábulos, todas as palavras, são acentuadas por serem oxítonos, né? Por serem palavras oxítonas, onde a sílaba tônica é a última. Fiquem bem atentos a esses conceitos básicos. Letra A, paletó, avô, pajé, café e giló. Letra B, parabéns, vem, hífen, sair, oásis. Letra C, você, capilé, paraná, lápis e régua. Letra D, amém, amável, filó, porém e além. Letra E, cair, aí, imã, ipê e abricó. Conseguiram já identificar? Essa está bem fácil. Letra A, né? Todas são oxítonas aqui, ó. Paletó, avô, pajé, café e giló. Quando tiverem dúvida sobre a sílaba tônica de uma palavra que não é acentuada, basta vocês pronunciarem a palavra como se vocês estiverem chamando alguém. A sílaba que demorar mais vai ser a sílaba tônica. Então, vamos para a próxima. As palavras após e órgãos são acentuadas por serem, respectivamente, paroxítonas terminadas em S e proparoxítonas, oxítonas terminadas em O e paroxítonas terminadas em ditongo, proparoxítonas e paroxítonas terminadas em S, monossílabos tônicos e oxítonas terminadas em O, seguidas de S, proparoxítonas e proparoxítonas e deve ser paroxítonas, né? Então, vamos ver a resposta correta. Letra B. São o quê? Oxítonas. Após é uma palavra oxítona. E órgãos é uma palavra paroxítona terminada em ditongo. Qual o ditongo? Ão. Então, agora vamos para o nosso momento português nas redes, né? Vocês podem participar desse momento, mandem lá a sugestão de vocês, de música, de conto, de memes, o que vocês gostariam de ver analisado aqui sintaticamente ou semanticamente. Hoje eu trouxe para vocês algumas músicas para que a gente possa analisar algumas regras de acentuação. A primeira música que eu trouxe é uma música bem conhecida, de Legião Urbana, Metal contra as Nuvens, que diz assim: viajamos 7 léguas, por entre abismos e florestas. Por Deus, nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Então, tem ali algumas palavras destacadas e elas estão acentuadas. Léguas, só, própria e destrói. Léguas, acentua-se por se tratar de uma paroxítona, né, terminada em ditongo. Só, acentua-se por se tratar de uma monossílaba tônica terminada em O. Própria, acentua-se por se tratar de uma paroxítona terminada em ia. Fé, acentua-se por se tratar de uma monossílaba tônica terminada em E. E destrói, acentua-se por se tratar de uma oxítona terminada em OI, que é um ditongo aberto. Vamos lá para a próxima. Uma aqui do Charlie Brown Jr., né? O lugar ao sol. Nossas vidas, nossos sonhos têm o mesmo valor. Eu vou com você para onde você for. Eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus. E não há mais ninguém como você e eu. Então, mais uma vez, algumas palavras destacadas. Vamos ver aqui. O tem acentua-se por se tratar de um acento diferencial, no caso, marcando o singular e o plural. Algumas palavras perderam o acento diferencial. Nesse caso, ela permanece, porque marca o singular e o plural. Ninguém acentua-se por se tratar de uma oxítona terminada em. Voltando aqui nessa. Então, turma, fiquem muito atentos para quando vocês forem fazer as regras de acentuação, para vocês precisam relembrar alguns conceitos. Quais os conceitos que vocês precisam relembrar? Vocês precisam relembrar os conceitos relacionados à quantidade de sílabas, né? Monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. E vocês precisam principalmente relembrar as regras em relação à tonicidade das palavras, que as palavras elas podem ser oxítonas, paroxítonas,
ou proparoxítonas. Então, se você perdeu as outras aulas sobre acentuação e sobre o novo acordo ortográfico, pode acessar a nossa plataforma, que vocês vão encontrar todo o material, as aulas, as apostilas, e podem ir tirando suas dúvidas. Agora, o que é muito importante é que vocês possam treinar questões, porque às vezes vocês pegam o conteúdo, mas na hora de treinar as questões, restam as dúvidas. Então, é muito importante que vocês treinem, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.